Olá, muito boa noite, amigos agricultores, pecuaristas e agroempresários de todo o Brasil. Começa agora o Consultor Terra Viva. Informação, tendências de mercado, estratégias de negócio e investimentos, a economia do agronegócio e o mercado de ponta a ponta aqui no seu canal de Quem Planta e Cria. No programa desta terça-feira de Carnaval, o Consultor Terra Viva está gravado, mas vai ter muita informação para você, produtor rural, seja agricultor, seja pecuarista. Nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios o presidente da ABSOLO, Associação Brasileira das Indústrias de Tecnologia e Nutrição Vegetal, Florialdo Roberto Levreiro. Roberto, muito boa noite. Obrigado por ter aceito nosso convite para esse bate-papo aqui. Estamos em pleno carnaval aqui, mas é um bom momento para a gente refletir um pouquinho sobre setores importantes do nossa agricultura, do nosso agronegócio. E nutrição vegetal é uma dessas questões importantes, o setor em crescimento, e é sobre isso que a gente vai conversar nessa terça-feira. Bom, Roberto, conta pra gente aqui o que é esse setor exatamente. Eu confesso aqui a minha própria curiosidade, mas suponho que também dos nossos telespectadores aqui, inclusive muitos produtores que ainda não usam ainda intensivamente a nutrição vegetal, os fertilizantes orgânicos, orgânico-minerais e toda essa sequência de produtos que fazem parte desse setor tão importante aqui, que vem crescendo na nossa economia do agronegócio. Conta pra gente didaticamente o que é esse setor. Obrigado. Boa noite. Esse mercado, na verdade, ele contempla alguns segmentos do agronegócio que pega desde a formação do substrato para mudas e plantas, do orgânico, o que hoje é trabalhado como um composto orgânico, ou seja, o substrato ele era feito de forma não muito profissionalizada, que com o passar dos anos as empresas foram se tecnificando, trabalhando para viabilizar até o investimento em genéticas e sementes hoje, que são para produções de hortaliça, produções de eucalipto, né? Num contexto bem abrangente, porque valorizou-se muito essas sementes pelos custos dela. Temos o segmento dos orgânicos que contemplam os compostos orgânicos, ou seja, nós temos os substratos orgânicos, organominerais e fertilizantes foliares, que são compostos com micronutrientes. Os orgânicos também veio, com o passar dos anos, se desenvolvendo, se aprimorando os processos de compostagem, que vem de encontro à necessidade dos solos que no Brasil contempla, que nós trabalhamos em solos de clima tropical. Tem uma necessidade, uma demanda para que se potencialize a agricultura no geral, né? E também com esse desenvolvimento foi se criando outros segmentos, como o organomineral, que ele contempla os benefícios do fertilizante orgânico com o fertilizante mineral. Então, existe uma sinergia, uma potencialização dos dois elementos que vão reverter num produto de maior eficiência no campo. Ou seja, a economia hoje vem crescendo, o agricultor vem se profissionalizando, as indústrias vêm pesquisando novos processos para viabilizar e deixar o produtor mais competitivo para o mercado. E esses estudos, esse desenvolvimento dessas novas linhas de fertilizantes vem contribuir com isso. Ou seja, hoje a gente contribui para que o produtor consiga produzir mais com menos produto, conservando o seu solo, preservando. Que a cultura de nutrição no Brasil ela era uma cultura que foi muito importada de climas tropicais, usava muitos fertilizantes convencionais, commodities. E hoje está se havendo uma adaptação, uma adequação mais para a realidade no nosso país. E isso precisava de empresas que desenvolvessem, pesquisassem. E a ABSOLO, quando ela se formou, juntando grupos de empresas hoje, ela investiu, trouxe o quê? Foi atrás do mercado para regulamentar, levar segurança ao produtor, desenvolver produtos que tragam rentabilidade, produtos que sejam viabilidade de aplicação em grandes áreas, em culturas, né? Então se desenvolveu aí condicionadores para ser aplicado em solos tipo do Cerrado, a linha de produtos fluidos que vem se desenvolvendo ano a ano para aplicar micronutrientes pontuais em necessidades de culturas, a parte dos biofertilizantes que vem se desenvolvendo para potencializar a genética das plantas, dar mais resistência. Então esse é um segmento que ela contempla bem abrangente de um setor hoje extremamente importante para a agricultura nacional, do agronegócio. Você diria que existe um conflito entre esses dois tipos de fertilização, a química tradicional,
famoso NPK, nitrogênio, potássio, fósforo e a nutrição vegetal, ou são coisas complementares? Não, eu acho que existe aí um complemento. Vamos fazer uma analogia hoje. O Brasil tem uma diversidade de solos muito grande. Você tem áreas de solos muito bons e áreas de solos que são mais degradados, mais fracos. O que necessita para que isso aí melhore essa condição de solo, que o agricultor tenha uma melhor produção? O fertilizante mineral por si só, ele não consegue. Ele tem uma necessidade de ser que seja incorporado algo, ou seja, o solo necessita de uma parte orgânica, uma fração orgânica que potencialize o efeito dele, reduzam as perdas dele, ou seja, nós temos que melhorar essa estrutura de solo. Isso se consegue como? Adicionando um condicionador ou uma fração orgânica junto com o mineral, que vai reduzir as perdas que ocorrem naturalmente nos solos por questões de lixiviação, de volatilização, ou por fixação, por questões da própria estrutura do solo, melhorando a CTC, melhorando a capacidade de troca desses nutrientes e, consequentemente, a planta tirando o melhor proveito da nutrição aplicada. Por outro lado, existe também, com os produtos via folha, que você consegue colocar nas fases fenológicas das plantas o nutriente ideal ou necessário para complementar uma deficiência de algum micronutriente que ocorre, né? Estimulando ela e fazendo com que ela puxe a sua produtividade e explore o melhor aproveitamento dessa produção. Vou falar um pouquinho da própria Absol aqui, que é a associação que reúne as empresas que atuam nesse setor. São quantas empresas no Brasil hoje? O setor parece que é bastante abrangente em termos de quantidade de empresas, né? Isso. Pelo último levantamento nacional do Ministério da Agricultura, são 400 empresas hoje. É um segmento que vem crescendo ano a ano. Se a gente pegar isso há 2, 3 anos atrás, acho que nós não tínhamos esse volume de empresas, girava em torno de 268, 300 empresas. Então há um crescimento. Existe um crescimento, a maioria das empresas hoje de 5 a 10 anos, acho que representa 20% desse mercado, desse número de empresas. E por que isso está ocorrendo, né? Essa demanda tão grande que não era muito comum, não se tinha um conhecimento no mercado no Brasil, dessa nova modalidade de empresa. Justamente que hoje, para a agricultura, para o agronegócio, competir, passar essas adversidades financeiras e políticas que o Brasil apresenta, enfrentar variações cambiais, ele tem que ser eficiente na sua produção. Para ele ser eficiente, ele precisa ter mais retorno, ele precisa de produtos de novas tecnologias, com tecnologias aprimoradas para as nossas realidades. E hoje, as empresas da Absol têm uma média de pesquisa, de investimento de 6% do seu faturamento em pesquisa. É um número expressivo para o nível do Brasil. Investe-se muito. Não só em desenvolvimento de produtos, se investe em equipe técnica, apoio a campo, que são produtos que são trabalhados pontualmente ao cliente. Ele não é um produto de uso de forma generalizada. Então, esse é um diferencial que esse setor hoje, representado pela Absol, vem dando para os seus clientes. Por isso, um crescimento, por isso que está chamando a atenção das empresas, inclusive empresas de fora. O Brasil procura a nossa entidade para levar, querer conhecer o mercado, o potencial dele, o porquê que ele está tendo um crescimento ano a ano, quando nós temos uma economia retroagindo, o próprio segmento de fertilizantes minerais, ele tem um crescimento menor do que está tendo hoje os fertilizantes especiais que a gente contempla, justamente por isso, por uma necessidade de busca, a profissionalização do agricultor hoje, ele pede produtos diferentes para poder enfrentar a nossa situação de mercado. Essas empresas são especificamente voltadas para esse setor de nutrição vegetal ou algumas empresas são as mesmas que atuam também na fertilização química? Nós temos as duas. Nós temos hoje empresas que faturam aí 2 milhões, empresas que faturam 100 milhões, e dentro delas que estão tanto no setor de químico, como fornecedor de matérias-primas, como também nos orgânicos. Muitas empresas que antes eram só do setor de minerais, hoje também estão investindo em linhas de produtos diferenciados para atender a exigência de mercado. É uma tendência, é uma necessidade para que possa se enfrentar essa concorrência, o custo de logística, o custo de transporte dentro da realidade do Brasil. Muito bem, a gente vai para um breve intervalo, já voltamos para continuar essa conversa aqui sobre nutrição vegetal
Estou recebendo aqui nos nossos estúdios o presidente da ABSOLO, Associação Brasileira das Indústrias de Tecnologia e Nutrição Vegetal. Volta já. De volta com o consultor Terra Viva, o mercado de ponta a ponta, aqui no seu canal de Quem Planta e Cria. E recebendo hoje aqui nos nossos estúdios, Clorialdo Roberto Levreiro, que é presidente da ABSOLO, Associação Brasileira das Indústrias de Tecnologia e Nutrição Vegetal. Lembrando que esse programa está gravado, está sendo veiculado agora no Carnaval, mas foi previamente gravado aqui com a presença do presidente da ABSOLO em nossos estúdios. Roberto, tentando dar uma dimensão desse setor, fazer alguns comparativos aí. O que representa hoje em volume, em faturamento, ou até quando comparado com o setor tradicional aí de fertilização química? O mercado hoje de fertilizantes no Brasil convencional, ele gira em torno de 32 milhões de reais o faturamento dele. 32 bilhões? Bilhões. O nosso segmento está fechando-se agora, a última pesquisa foi levantada, e está em torno de 4,4 bilhões em termos de faturamento. É bastante, né? É bastante. Então, ele é um segmento que está crescendo bastante. Até 2013, nós vimos com um crescimento de 12% ao ano. Nos últimos 2 anos, está se fechando com uma média de 9% de crescimento. E a gente vê que isso se mantém. Né? Então, é um setor que acredito que vá hoje, em tonelagem, atingir um montante expressivo do mercado do agronegócio do Brasil. Hoje são 47 mil empregos que já são indireto e diretamente representados. São um potencial praticamente de 0,5% do PIB do agronegócio. É um segmento que já tem seu peso. Você de voltar a um ponto que você citou que me chamou a atenção aqui, que é investimento em pesquisa. 6% de faturamento é um índice muito excelente, né? Quando comparado com outros setores aqui. Pesquisa exatamente em que sentido? Hoje nós temos pesquisas, as empresas, por serem produtos diferenciados e produtos que as empresas investem para buscar eficiência de aplicação do produto e não simplesmente volume de produto aplicado, são 2 caminhos. Se investe em treinamento de pessoas, se investe em suporte ao profissional no campo, se investe em desenvolvimento de novos produtos e se investe em tecnologias em aplicação, a forma e o ponto de se aplicar. Então, as empresas hoje, elas investem muito em todo o ciclo. Que produto que eu tenho, qual a novidade que vem para pôr no mercado. Entanto que a nossa dinâmica hoje junto ao próprio Ministério da Agricultura, ela é muito intensa, porque todo ano surgem novos produtos, novos meios de aplicação. Às vezes o produto ele é originário até de uma matéria-prima já conhecida, mas ele é formulado, desenvolvido e processado de forma diferente, ele gera um novo processo, um novo material. Então isso é uma dinâmica extremamente grande e que até os órgãos têm dificuldade de acompanhar todo esse desenvolvimento e isso gera esse percentual de investimento em termos de pesquisa. Ou seja, hoje é uma venda assistida, o produtor tem uma assessoria das empresas, os pontos canais de distribuição também são todos apoiados pelas empresas desse segmento. O perfil dessas empresas, a maioria são estrangeiras, são brasileiras? Hoje a maioria das empresas ainda são nacionais. Já existem alguns fundos fazendo incorporação, já existem algumas empresas internacionais também entrando no setor. É como uma tendência, todo segmento que vem se desenvolvendo, vem dando uma rentabilidade, vem mostrando um mercado promissor, é muito comum que grandes fundos, outras empresas, venham promover fusões. Então, hoje nós temos aí, acho que 20% das empresas associadas já são a nível de empresas internacional e internacional com fundos de investimentos. Fazendo alguns comparativos aqui, uma relação custo-benefício, ou até relação de eficiência, digamos assim. Vamos pegar aqui um adubo orgânico comparado com um adubo químico tradicional, um NPK, uma forma básica aqui. Como é que a gente pode fazer esse tipo de comparação? Como é que o agricultor pode raciocinar nesse tipo de relação? São manejos, na verdade, né? Você, dentro da ABSOLO, você tem desde a produção da muda, com qualidade, desde um produto que seja um condicionador, que é um fertilizante orgânico, que ele entra com o objetivo de potencializar e estruturar o solo do fertilizante mineral que ele está aplicando, e tem um fertilizante organo-mineral que ele entra com substituição ao fertilizante convencional. Quando você avalia custo unitário, provavelmente, alguns têm custo unitário mais baixo, porém ele tem um volume de aplicação, mas o custo-benefício final de ambos, normalmente, quando se trabalha com fertilizantes especiais, via folha ou via solo, então sólidos ou líquidos, ele tem um custo-benefício menor lá na frente. Às vezes o nosso pode ter um custo de partida maior,
mas no final do ciclo, no custo por hectare, ele acaba se tornando menor. Em relação à deficiência, não tem... Tem. Existe uma diferença, sim. Isso já é comprovado por maioria de pesquisas, as empresas têm, hoje nós temos órgãos, a própria Embrapa tem pesquisas feitas com isso, e gira um ganho de produtividade em torno de 10% a 15% na cultura. Isso é significativo. Né? Se falar em grandes culturas ou pequenas culturas, é um número expressivo. Né? Principalmente para se competir com o mercado internacional. Só para relacionar aqui, para quem não é do ramo aqui, os produtos principais dessa área de nutrição vegetal são os adubos orgânicos, os organominerais, que são um misto, exatamente, os adubos foliares, né, que são aqueles de superfície, né? Os condicionadores de solos, é isso? Explica um pouquinho mais o que é o condicionador. O condicionador de solo ele faz parte do fertilizante orgânico. Né? Muitos são à base ou de compostos orgânicos ou de turfas, que são importados. Ele tem uma função, exatamente como diz o próprio nome, de condicionar, melhorar a estrutura de solo e fazer uma condição para que a planta absorva melhor tudo aquilo que está se pondo para ela, até para o próprio desenvolvimento radicular da planta. E os substratos de plantas? Ele é uma espécie de compostagem? Para a formação. Ele é parte de um processo de compostagem, sem finalidades nutricionais grandes, que ele é um condicionante para desenvolvimento de mudas, de hortaliças, da parte de florestal usa-se muito, parte de frutas também, que hoje, no estado como São Paulo, por exemplo, é proibido se produzir algumas determinadas mudas fora de casas de vegetação. Então, o substrato ele viabiliza isso. Tem sementes de tomate, por exemplo, que são com valores altíssimos no envelope. Então, ele tem que ter um aproveitamento, para isso ele precisa de produtos que tenham tecnologia que permitam que ele possa tirar o melhor proveito desse investimento. Muito bem, a gente vai para mais um breve intervalo, em seguida voltamos com a nossa conversa aqui com o Roberto Levreiro, presidente da Absola, Associação Brasileira das Indústrias de Tecnologia e Nutrição Vegetal. A gente volta já. De volta com o consultor Terra Viva, o mercado de ponta a ponta aqui no seu canal de Quem Planta e Cria. E hoje recebendo aqui nos nossos estúdios Roberto Levreiro, que é presidente da Absola, Associação Brasileira das Indústrias de Tecnologia e Nutrição Vegetal. E lembrando que esse programa está gravado para veiculação neste carnaval. Roberto, continua a nossa conversa, vamos tentar falar um pouquinho para frente aqui. Como é que está a tua perspectiva para esse ano, considerando até todo esse panorama da economia brasileira, que não está muito bonito, vários setores aqui puxando o freio. Você está otimista, né? Como é que está a perspectiva? Eu acho que a gente nunca pode deixar de ser otimista, né? Principalmente nesse setor, né? Que sempre responde bem. Tem que responder, e é um setor que tem importância até para a alimentação mundial. Não vai ser difícil, não vai ser um ano muito fácil, vai ser um ano difícil. Eu acho que o setor vai enfrentar as mesmas dificuldades que todo o restante da economia enfrenta, mas é um setor que ele tem um diferencial que comer todo mundo precisa e o agricultor já vem há alguns anos, acho que diferente de alguns segmentos, meio que independente de muitos apoios governamentais. Ele foi, nesses últimos anos, se aprimorando para poder se exportar, comprar seu insumo, se autofinanciar, ser mais independente do mercado possível. Obviamente, todo mundo sofre a consequência de uma economia travada. Mas um dólar que flutua bastante, os custos oscilam muito, mas nós acreditamos que no nosso segmento, acho que o setor do agronegócio continua crescendo, talvez não num ritmo não muito grande, e o nosso setor também acreditamos que mantém, na pior das hipóteses, o ritmo de crescimento do último ano. Quais as culturas que estão respondendo melhor em termos de demanda para esse tipo de produto? Esse segmento começou muito forte em HF, né? Horticultura, fruticultura. É o setor clássico, né? É um setor clássico que já usa há muitos anos, cresceu muito. Porém, as grandes culturas começaram a conhecer de alguns anos para cá e hoje têm se tornado grandes clientes do nosso segmento. Soja, milho, algodão, né? A parte floresta também está entrando bastante esse tipo de produto. E começou com os produtos fluidos, com os micronutrientes via folha, o setor de cana também. É um setor que, na parte de micronutriente, acabou desenvolvendo bons trabalhos. Então, pelo que nós estamos vendo, o setor das grandes culturas vão ser os maiores clientes nossos nos próximos anos. E aí é o infinito, porque o espaço é grande. Aí é muito grande, a área de café, cafeicultura também, que são produtos que respondem muito bem. E quando se mexe em exportação, se mexe com qualidade, se mexe com produtividade, e esse setor aprendeu a trabalhar no HF, porque o hortifruti ele exige qualidade na mesa. E qualidade na mesa é uma planta bem nutrida, uma planta bem formada. E isso nós levamos para o agricultor.
Uma pergunta que eu acho pertinente aqui, no caso, o produtor que estiver interessado. Existem linhas especiais de crédito focadas nesse setor ou são linhas gerais que também são as mesmas aí para os fertilizantes químicos? Como é que funciona? Não, as linhas de crédito são as mesmas. São as mesmas. Hoje, que atendem tanto um segmento quanto o outro, que existe sim projeto do ABC, que é a agricultura de baixo carbono. Isso, quando você leva produtos com apelos diferenciados, pode facilitar e dar algum argumento a mais. Mas as linhas de crédito são as convencionais, as que estão todas aí no mercado. Você citou o ABC aqui, realmente esse é o grande cenário, o grande universo aí que possivelmente vai catapultar esse setor, né, por um patamar novo, né? A própria política de logística reversa, porque nosso segmento não deixa de ser um segmento reciclador, ou seja, hoje nós pegamos produtos que viriam de qualquer forma da agroindústria, do próprio setor agrícola e transformamos em produto nobre. O Brasil importa 70% do seu nutriente. E nós estamos queimando o nutriente aqui. Hoje, Alguns chega a 90% do caso do potássio. Exatamente. Então, e nós, hoje, pegamos esse nutriente que está na base vegetal e transformando no produto nobre para que seja aplicado no campo. Então, é uma contribuição para a economia do país extremamente importante, sem dizer que você melhora toda a parte de estrutura de solo. E o futuro, Roberto? Como é que você vê o cenário aqui? Um futuro aqui de médio, mesmo de longo prazo aqui. Longo prazo todos seremos mortos, mas médio prazo é preferível aqui, né? Como diria o Keynes, né, o economista. Mas a competição com os produtos químicos aqui, você acha que vai haver um equilíbrio maior aí? Como é que se enxerga o futuro? Eu não enxergo o mercado como competição. Eu enxergo esse mercado como se complementando. Porque base do produto químico é base também de matérias-primas para nós. O nosso mercado, ele potencializa o que o químico hoje produz. Então, eu vejo esse mercado crescendo muito. Eu vejo ele ganhando muito espaço. Com certeza, os números dos últimos 5 anos estão mostrando isso e as projeções de mercado das empresas... As demandas sociais, de ecologia... É extremamente importante para o país. É um segmento que você nutre, cultiva, preserva ao mesmo tempo, aproveitando produtos que já são gerados dentro da nossa base agrícola. Então, ele tem um apelo extremamente importante e tem uma eficiência muito importante. Por isso, esse investimento grande das empresas para buscar eficiência nisso. Porque não é mais pegar aquele esterco que sai da granja, ou pegar uma rocha de zinco, um minério. Hoje, a tecnologia de um zinco para ser aplicado numa planta é extremamente superior ao que se era anos atrás. Isso foi anos e anos de investimento em pesquisa, inoculantes, para se fazer uma semente ser mais eficiente no seu plantio, enfim. Então, eu vejo que é uma sinergia muito grande. Muito bem. Felizmente, nosso tempo está terminando, mas deu para dar uma radiografia desse setor tão importante em crescimento, um crescimento bastante forte esperado para o futuro, que é o de nutrição vegetal. Eu conversei com o presidente da Absolo, que é a Associação das Indústrias desse setor, Roberto Levreiro, a quem eu agradeço aqui pela sua participação, desejando uma boa noite e até uma próxima oportunidade. Né? Estamos à disposição. Muito obrigado, a gente vai terminando por aqui o nosso consultor Terra Viva, lembrando que amanhã a gente volta aqui mais uma vez com o nosso consultor Terra Viva às 8 da noite com mais novidades aqui nesse mercado de ponta a ponta aqui no canal de Quem Planta e Cria. Até amanhã.